A confusão comum. Desejo versus manifestação. A maioria das pessoas associa o desejo intenso com manifestação. Porém, desejo carrega uma energia de falta. O desejo não atrai, ele repele, porque energeticamente você vibra, eu não tenho. Quanto mais se tenta controlar, menos as coisas fluem. A transformação começa quando se solta o controle e se entrega à ordem do universo. Soltar não é desistir. É parar de sabotar o processo com ansiedade e com dúvidas. Entendemos conceitualmente o que significa desapegar. No entanto, poucos conseguem colocar em prática esse conceito. Por quê? Porque ficamos com medo, ficamos assustados de perder o controle, de deixar partir, de deixar ir e nossa vida desmoronar. Como se precisássemos daquilo ou daquela pessoa para ficarmos bem. E é justamente quando você deixa ir, não corre atrás e não se preocupa, não teme que tudo aquilo desapareça, se vá, é que as coisas começam a se encaixar. Toda vez que você desejar algo ou toda vez que você tiver apego por algo ou por alguém, você repele, você distancia ao invés de aproximar o que você deseja manifestar. Você precisa eliminar o desejo de obter alguma realidade ou algum tipo de pessoa ou algum nível de sensação. Tem que ir no caminho oposto. Vamos pensar em apego como sendo um desejo profundo por algo ou alguém. Não vou discutir sobre a semântica. Essa forma de interpretar vai ajudar você a entender por que você está demorando para manifestar. Quando você não desapega, quando deseja algo. Por quê? Porque quando você está no desejo profundo, quando você está apegada a alguma coisa, a alguém, de forma profunda, quando você quer algo profundamente com esse nível de apego, o que acontece é que a sua frequência é a frequência da carência, da ausência. E essa frequência não é a frequência do recebimento, não é a frequência de estar pronta para receber a sua bênção. A diferença entre pedir e decretar e escolher. Quando você pede, quando você deseja, vem o quê? O desejo vem da falta, da escassez, da separação. Decretar e escolher vem da certeza, da abundância, da unidade com o universo. Então, enquanto pedir, confirma que ainda você não tem, o decreto e a escolha afirma que você já tem e que você já é. Quando você pedir, você está duvidando. Quando você decreta, você está assumindo a sua natureza divina. O verbo utilizado como uma tecnologia energética. A fala humana não é só comunicação, é energia criadora. O verbo, quando alinhado à intenção e ao coração, ele materializa a realidade. Palavras têm frequências vibracionais e podem reorganizar o campo ao redor. Civilizações antigas já referenciavam o poder do som e do verbo. Você não pode desejar e ao mesmo tempo ter. A coerência interna, mente, emoção e espírito precisa ser reconhecida por você para que você possa manifestar os seus sonhos. A chave do decreto eficaz é a congruência, pensar, sentir e dizer na mesma frequência. Se há incoerência, exemplo, decretar abundância e sentir medo, nada vai mudar. Se há incoerência de você falar que você é próspera, rica, abundante e você está querendo dinheiro para pagar em dívidas, nada vai mudar. E se você conseguir um dinheiro para pagar essa dívida, como você estava pensando em dívida, a origem daquele dinheiro estava no medo, ela tinha como origem o medo, a escassez, a ausência de riqueza, o que vai acontecer é que você vai reproduzir essas mesmas situações e experiências na sua vida. A coerência gera impacto interno que se manifesta externamente. Quando nós falamos em fé vibracional versus fé cega, fé verdadeira não é mental, ela é vibracional. Não se trata de acreditar que vai dar certo, e sim de sentir que já é. Uma frase poderosa para que você tenha aí com você. Você não precisa acreditar que está curada. Você só precisa sentir como seria se você já estivesse. Você percebe? Essa é a fé vibracional, diferente da fé cega.
O silêncio também como uma preparação para as suas manifestações. O silêncio interno é o solo fértil do decreto. É preciso limpar o campo interno, eliminar o ruído mental, ressentimentos e inseguranças. Antes de decretar e de escolher, respire, acalme, alinhe-se com a essência. Uma outra frase importante: se a mente está turbulenta, a palavra se perde. O ritual do decreto é o seguinte: o decreto é um ato sagrado, não uma repetição mecânica. Então pode ser praticado diariamente com uma escolha, uma intenção limpa, clara, presença total, uma postura emocional coerente com essa sua escolha. Então vamos a um exemplo. Eu sou a prosperidade em forma viva. Eu sou a cura acontecendo agora. Eu sou parte consciente da ordem divina. Você percebe? Quando você tem esses decretos, você está escolhendo aquilo que você quer vivenciar. Então você deve ativar uma identidade que esteja coerente a esses decretos. Existe um trono interior e uma soberania espiritual. A verdadeira transformação vem de você reconhecer o próprio poder criador que você tem. E retomar o trono interior é lembrar exatamente quem você é. E entender que tudo isso está dentro de você e não buscar fora. Por isso que quando você tem dúvidas, as pessoas não dizem, todas as respostas já estão dentro de você. Você precisa apenas ter o quê? Estar em paz no aqui e no agora, para que você possa ouvir a sua centelha divina, que é Deus, que é a inteligência maior, a inteligência infinita, o universo, da forma que você quiser. Isso vai se conectar e vai trazer a resposta a você. Essa resposta pode vir de forma clara, pode vir de forma metafórica, pode vir através de sonhos, de sincronicidades. E é por isso que é importante você ver o meu vídeo de sincronicidades. Vai estar no final do vídeo, aparecem, né, vídeos ali sugeridos para que você possa ver. É só clicar que vai estar ali um dos meus vídeos sobre sincronicidade. Eu tenho 2. Veja, por favor, os 2 para que você saiba então interpretar as sincronicidades. O decreto ele passa a ser uma declaração soberana e não um pedido submisso. Por isso, quando não existe nenhum tipo de reza que você peça, todo tipo de reza é um decreto, é uma escolha e um agradecimento. Eu governo a minha realidade a partir da consciência elevada, a partir da minha escolha e não das súplicas. Existe uma ciência vibracional por trás da manifestação, que é intenção, coerência, vibração. Isso tudo é igual à manifestação. Então, intenção é a sua escolha, coerência é você viver de acordo. Se você não tem condições financeiras para viver como se você já fosse próspera, você pode comprar aquilo que está dentro do seu contexto financeiro que mais te aproxima da prosperidade. Pode ser uma taça, pode ser manter a sua casa bonita dentro das possibilidades que você tem e muito mais do que essas questões externas onde você compra. Você ativa a identidade coerente com essa sua escolha e a vibração elevada. Quando aquilo se manifestar na sua vida, você não estará em paz, em harmonia, você não estará enviando gratidão e então é nessa vibração, são nessas vibrações que você deve estar. Intenção, coerência, vibração, isso tudo é igual a manifestação. O universo ele não responde a palavras, nem aos seus desejos, nem a palavras bonitas, e sim a vibração genuína por trás delas, tá? O campo ele não se impressiona com essas frases bonitas que você fala, nem com a sua imaginação, ele responde à coerência vibracional. Quando o decreto não funciona, por que não funciona? Nem todo decreto funciona, por quê? Porque a sua vibração interna não está alinhada. Existem dúvidas, então há dúvidas ocultas, medos, ressentimentos. É preciso que você se torne o que você diz, não apenas repetir. Então a checagem interna é essencial. Eu realmente acredito no que eu estou dizendo, eu estou alinhada, a minha identidade coerente a essa realidade está ativada? A prática também como um estilo de vida. O decreto ele não é só verbal, ele é uma forma de viver. Se digo, sou paz,
Evito de discussões? Agora, você pode dizer, sou paz, e você evitar discussões que se fazem necessário evitar. Agora, evitar discussões porque você quer um pseudo de paz, isso é um engano. Quando você não discute nas situações que se fazem necessário discutir para que você seja respeitada, você não está alimentando a paz, porque internamente você está em ebulição, internamente você está revoltada, isso é autoabandono, não é paz, tá? Então não tem uma percepção distorcida sobre esse conceito. Agora, essa questão, esse conceito de paz e de autoabandono é um conceito mais profundo que iremos abordar em outro vídeo, não nesse. Se digo, sou abundância, eu ajo com medo, eu ajo com gratidão, certamente você precisa agir com gratidão e não ser acionada sempre, o tempo todo, a partir do medo. A manifestação, ela vem então como ações alinhadas a essa declaração. Aí nós temos o alinhamento com o cosmos. O universo é uma orquestra com uma ordem muito perfeita. Então, quando nos afinamos com o ritmo do cosmos, amor, clareza, presença, harmonia, paz, a vida responde com fluidez. Milagres são sincronicidades naturais de um campo muito bem alinhado. O universo, ele não entende as suas súplicas, ele não entende os seus desejos, ele entende a sua vibração. E o estado de ser como fonte do decreto. O decreto verdadeiro não nasce do desejo, e sim do estado de ser. É a vibração que já se tornou realidade interna. Quando se atinge esse estado, não há mais ansiedade, não há mais dúvidas, não há mais o medo. O decreto, ele se torna inevitável. A realidade, sim, vai responder com uma precisão e com sincronicidades. Então, certamente que a palavra é a arquitetura viva da sua realidade. E quando o verbo nasce do seu coração, ele vira uma flecha muito certeira que certamente vai atingir o alvo que você deseja. Decretar não exige esforço, exige apenas lembrança de uma realidade que já pertence a você. O silêncio, ele é o solo fértil onde a intenção vai enraizar. O decreto não é para convencer, é para apenas lembrar você. Não sou espectadora da fonte criadora, você é parte dessa fonte criadora. Então, desapegar não é não ligar, é confiar. Visualizar é imaginar com emoção, com movimento, com as sensações. Desejo é escassez, então não deseje mais, apenas escolha. Escolha é intenção. Solte para receber, ou seja, desapegue, confie para poder atrair. Não force a fé, permita que ela floresça. O campo quântico, ele responde à coerência e não à carência. Você já ouviu falar na escala de consciência de David Hawkins? Pois é, a energia do desejo está abaixo do orgulho e da raiva e acima apenas do medo e da vergonha. O desejo está associado à carência, à necessidade, à resistência. Então pensem nisso como níveis emocionais. A maneira como você consegue manifestar a realidade que você quer é você eliminando o desejo. Então, quando você elimina o desejo, você pode se permitir ter. Por quê? Porque você nunca poderá desejar e ao mesmo tempo você ter. Você percebe como é incoerente? Se você deseja, se você não tem. Então, o desejo é incoerente com o que? Com a manifestação já aqui no agora. Por isso, a maneira mais fácil de você conseguir fazer com que a realidade que você escolheu tenha o colapso dela aqui e no agora é você parar de desejar, parar de se apegar, fazer apenas escolha e agir de forma consciente, intencional, com as intuições que você vai receber, que são essas sincronicidades, e deixar fluir. Isso faz sentido para você? Tenho certeza que se você estudar sobre esse assunto, se você ouvir de novo esse vídeo, sim, isso precisa fazer sentido para você, porque assim é. Então, por exemplo, eu acredito que ficarei bem mesmo que isso não aconteça na minha vida, é a pergunta que você deve se fazer. Se essa pessoa, essa situação que o meu ego diz que eu queria perto de mim, se isso não vier, ou se essa pessoa sair, eu ficarei bem,
mesmo que isso não esteja comigo? Sim, porque essa minha vontade é a vontade do meu ego, a vontade da minha essência é ter certeza que o universo está conspirando a meu favor. E então, se tiver que partir, é porque eu vou ficar bem, é porque eu já aprendi o que eu precisava com essa pessoa e com essa situação. Se você tiver esse nível de desapego, você vai ver que aquilo que estava na frequência para vir para a tua vida e abençoar você, virá e de forma rápida e de forma fluida. Então, você deve perceber a gama de emoções humanas que você está o quê? Que estão cercando você e que estão impedindo o resultado da manifestação do seu sonho. Você pode, obviamente, quando algo não acontece de acordo com aquilo que você tinha como expectativa, ficar decepcionada, porque a princípio você achava que aquilo seria bom para você. Agora, uma coisa é você ficar decepcionada e mesmo assim depois você conseguir mudar a sua frequência e você decretar para você: o universo sempre me protege. Isso era uma vontade do meu ego. A minha essência, ela quer que eu esteja alinhada com quem de fato eu sou. Ou seja, a minha versão mais feliz, mais harmoniosa, mais em paz, ela não precisa disso. Eu quero, porém, mas não preciso. Então, quando você se colocar nessa condição de que eu faço a escolha por esse cenário, por essa pessoa na minha vida, vou fazer o melhor que eu puder. Agora, se aquilo não vier, se aquilo não permanecer, eu solto, porque eu sei que eu ficarei bem mesmo sem essa pessoa ou sem esse cenário na minha vida. Isso é o desapego. Essa é uma versão de você mais madura, entendendo a diferença entre ego e entendendo a diferença entre você mais conectada com o seu eu verdadeiro, que é a sua essência. Então, toda vez que você quiser qualquer coisa, por exemplo, digamos que você queira se casar e você pense em casar com um homem muito rico, um homem muito forte, porque você deseja ser protegida. Qual é a origem do seu desejo? A origem da sua escolha é o medo, é a carência, é a necessidade de proteção. Então você percebe que você não está ali envolvida numa sensação ou numa emoção de paz, de harmonia, de força, e sim de carência, de medo. Então, se você conseguir colapsar e conseguir ter um homem na sua vida e ele se transforme no seu marido, esse seu marido vai ter uma relação abusiva e tóxica com você. Sabe por quê? Porque você conseguiu colapsar ele na sua vida, mas tendo como uma emoção, uma sensação que não era de plenitude, não era de força por você. Entende? Você estava intimamente desejando ele por algum nível de carência, por algum nível de medo, por algum nível de desespero. Então, essas emoções, todas essas sensações, elas vão reverberar, elas vão aparecer na sua relação com ele. E ele tende a gerar a você carência, insegurança, medos, porque você criou ele com base nessa frequência. Você precisa ter consciência da frequência que você está manifestando as coisas, para que você não crie resistência, para que então você possa conduzir a manifestação de uma forma fácil e rápida, de forma intencional. Por quê? Porque você mudou a frequência que estava originando a sua manifestação e precisa literalmente desapegar. Desapegar não é desistir, é simplesmente liberar que o fluxo da energia, o fluxo do universo, parece que você desistiu e a chave do nada aparece. Você quer muito um relacionamento, aí você fala: sabe de uma coisa? Cansei. Vou viver a minha vida, vou malhar por mim, porque isso me deixa mais bonita, mais autoconfiante, vou fazer meus cursos. E aí você começa a viver com intenção e com plenitude o aqui e o agora. Quando vai para malhar, você vai por você. Você está ali inteira. Quando você vai para um curso, você está ali inteira. Aí, de repente, você vai num supermercado, esbarra com uma pessoa e é aquela pessoa justamente que você vai namorar. E você estava procurando? Não. Você estava perseguindo? Não. Você nem estava mais pensando, você estava vivendo a vida de forma plena. Pois é, você percebeu? Você atraiu tudo aquilo que você queria, ou por uma fé inabalável, ou pela linha do desapego. Então escolha qual das duas você quer. Você pode escolher as duas, mas se você tiver dificuldade e tem uma fé inabalável, o desapego é o caminho mais fácil para que você possa manifestar tudo aquilo que você deseja na sua vida.
trabalhar a partir dessa fé inabalável ou a partir desse desapego é a forma mais inteligente de você manifestar qualquer realidade que você quer para a sua vida, porque é aí que a mágica acontece. Não tenha, se você não tiver evidências suficientes na sua vida de muitos milagres, talvez seja difícil inicialmente trabalhar a partir de uma fé inabalável. Então, trabalhar a partir do desapego é o caminho mais então fácil, mais coerente para você. Agora, depois que você começar a manifestar um milagre atrás do outro, através do caminho do desapego, você vai começar a ter uma fé inabalável. Por quê? Porque você já reuniu evidências suficientes dessa lei se colocando, se materializando na sua vida. Então, o caminho de menor resistência, ele vem a partir da fé inabalável ou a partir desse desapego, tá? Muita gente força a crença, só que ela não sente de verdade a crença. Então, por exemplo, a crença de ter uma fé inabalável. Você não precisa forçar, você precisa desapegar. Aí você vai reunir as experiências de milagres, e essas experiências de milagres não vão então forçar essa crença de fé inabalável, elas vão dar de forma fluida essa certeza para você, ok? O desapego é a forma mais pura de fé vibracional. Então você confia e solta. Aquilo você deseja, mas você não está criando expectativas sobre aquela situação ou aquelas pessoas ou aquela pessoa na sua vida. Eu faço essa escolha, porém se não vier, tá tudo bem, porque eu sei então que se não veio é porque não era o melhor para mim. E nesse momento, com esse nível de desapego, com esse nível de paradigma você vivendo a sua vida, a magia acontece rápido e acontece o tempo todo. Vários relatos reais vão mostrar então que você agora está vivendo dentro do fluxo, sabe? No fluxo em que tudo acontece a seu favor. Então, o famoso "eu parei de procurar, apareceu", é assim que você vai viver a sua vida. Manifestar não é controlar, é fazer uma escolha, é intencionar e depois liberar, soltar e confiar. Ok? Agora, se você fechar os seus olhos e começar a visualizar aquilo que você quer, depois, então, o seu corpo, o seu cérebro vai começar a reagir, porque essa visualização vai ter movimento, você vai ter sensações, emoções. O seu cérebro, então, vai reagir àquela sua visualização e você vai começar a entrar no fluxo dessa realidade. Nesse momento, todas as pontes de acontecimento estão se formando imediatamente para a materialização daquilo que você deseja na sua vida. A manifestação acontece por intenção consciente e não por obsessão. Intenção é como apertar o botão do elevador uma vez. Aí você aperta uma vez porque você tem a escolha de descer e você espera sem ficar pensando nisso. O desejo não. O desejo é como se você ficasse apertando o botão do elevador 100 vezes consecutivas e esperando que ele funcione mais rápido porque você está apertando o botão o tempo todo. Não, os espelhos nos elevadores existem para que você possa se distrair enquanto você espera. Então faça isso na sua vida, se distraia com o aqui e com o agora, viva a vida de forma plena. A sua energia mental, ela é limitada, então gaste-a apenas naquilo que você tiver controle. Ação inspirada, criação e presença. Cada segundo que você passa ansiando pelo futuro, você está literalmente retirando de você energia do aqui e do agora. Então, às vezes, você não consegue acreditar com força e está tudo bem. Então, lembre-se, quando você não conseguir acreditar com força, você não conseguir ter a fé inabalável, é só você ir pelo caminho do desapego. Esse caminho do desapego vai levar você, tanto o caminho do desapego como da fé inabalável, vão levar você ao mesmo lugar. Você planta a sua intenção quando você faz uma escolha e o universo ele vai cuidar do crescimento. Manifestar é escolher e não querer. Então nunca mais diga eu quero, ou nunca mais deseje, apenas escolhe, visualize, sinta, vive em coerência com aquilo que você escolheu e solte. O universo vai responder à escolha energética, não ao desespero emocional. E a forma como algo entra na sua vida é porque você escolheu. Então veio apesar do desejo e não por causa dele. O desejo
é o obstáculo que está impedindo justamente da realidade manifestar na sua vida, a realidade desejada por você manifestar na sua vida. Cada um de nós tem uma quantidade de energia limitada para fazer tudo na nossa vida. Então, essa é uma energia mental, ela literalmente está sendo destruída por você quando você gasta tentando controlar aquilo que não está no seu controle. Então, o que você pode fazer é você ter consciência de que isso está no seu controle e isso não está no seu controle. Aquilo que não está no seu controle, você não vai mais ficar disponibilizando de energia para tentar controlar, porque isso não é frutífero. Você não consegue ter produtividade com esse tipo de condicionamento. Tá? Então coloque a sua energia naquilo que você tiver sob o seu controle, e ao invés de ficar tentando desabafar sobre alguma coisa que está ruim, você faz o seguinte: você cria um plano prático para resolver. Depois que resolveu, pare de falar daquilo que não está fluindo da forma que deveria fluir na sua vida, e apenas direcione a sua atitude para uma ação que vai levar à solução. Então, defina suas intenções, visualize com o corpo e com a alma, solte o controle, esteja aqui, presente, e deixe o universo trabalhar por você. Você vai ter um portfólio enorme de evidências que vão crescer cada vez mais na sua vida, se você estiver no aqui e no agora, para que você possa construir a sua fé inabalável. Manifestação, então, você já sabe, não funciona a partir do desejo e sim da intenção. A intenção é você escolher, é a sua seleção. E quando você seleciona, escolhe o que você quer, ative a identidade coerente com aquilo que você deseja que se manifeste. Escola Eu Sou, Eu Sou. Se você deseja vídeos profundos que realmente façam você ter viradas de chave e consiga manifestar a vida dos seus sonhos, esse canal é para você. E meu outro canal também, que é um complementar a esse, que é o Escola Eu Crio a Minha Própria Sorte. Um beijo enorme no seu coração e até o vídeo de amanhã.